Olá pessoal, tudo bom? Sou a professora Ana Carolina Mizrahi e essa vai ser a nossa segunda aula do curso Anima Leonel. E como prometido, hoje a gente vai continuar a trabalhar a nossa história, começando a parte do desenho, do storyboard. Mas antes disso, gente, antes da gente desenhar, a gente tem que entender um pouquinho sobre os planos. O que são os planos, né? Como é que a gente pode entender que uma coisa está em primeiro plano, uma coisa está em segundo plano, o que é um close-up? Vou falar isso para vocês rapidamente. Quero que vocês pensem assim, que a gente coloca as coisas em primeiro plano, em segundo plano, em terceiro plano. O que a gente quer destacar, a gente coloca em primeiro plano. O que a gente quer dar menos destaque, o que é de cenário, bota em segundo ou em terceiro plano. Ok? Guardaram essa informação? Então, quando você for desenhar, quando você for pensar no seu filme, você sempre tem que pensar o que você vai destacar, colocar em primeiro plano, na frente, e o que você vai colocar lá atrás como segundo plano. No seu cenário, vai ser um personagem secundário, uma outra pessoa, como é que vai ser, tá? Guardou isso. Outra coisa que eu queria falar para vocês, antes da gente começar a desenhar, porque isso a gente vai ter que já tá sabendo disso pra gente mostrar isso no desenho. Eu vou exemplificar isso com o meu desenho. Alguns exemplos de planos, tá? Que existem, assim. Tem o grande plano geral, que é aquele que vai mostrar a cidade inteira. Sei lá, na Turma da Mônica vai mostrar a cidade do Limoeiro, que é onde mora o Cebolinha, a Mônica, o Cascão. É aquele plano geral, às vezes um plano aéreo de cima, mostrando as casas, mostrando os jardins, a praça, tudo. Isso é um grande plano geral, tá? O plano geral é o segundo, que aí você vai, como se você estivesse diminuindo o zoom. Então a gente começa do maior para o menor. Então você pega um grande plano geral quando você quer mostrar para o seu espectador o local que vai acontecer a sua história. Aí o plano geral você diminui e já mostra, vamos dizer, uma casa ou o local, um campo de futebol, um local menor, onde você já consegue ver as pessoas que estão envolvidas na ação, mas ainda não consegue definir bem quem são as pessoas. Então esse é o plano geral. Depois a gente tem o plano inteiro, que eu vou tentar mostrar aqui comigo. Deixa eu ver se eu consigo. Não sei se vai dar certo, peraí. Não, acho que não vai dar. Ignorem a bagunça do meu ateliê. Esse é um plano inteiro, tá, gente? Quando a gente pega da cabeça até o pé. Eu acho que tá aparecendo o meu pé. Tô descalça aqui. Então, isso é um plano inteiro, quando você quer mostrar o personagem inteiro. Depois, a gente faz um pouquinho mais de zoom. Esse é um plano americano, que é o plano que pega do joelho até a cabeça, tá? É o segundo plano quando se fala da pessoa. A gente estava com o plano inteiro, aí o segundo plano é o plano americano, do joelho até a cabeça. Aqui, plano médio, da cintura até a cabeça. Esse plano médio, deixa eu me arrumar aqui, ele é mais usado em jornal, né? Vocês não veem plano médio assim em jornal? Tá lá o jornalista sentado ali na sua cadeira, da sua cintura para cima. Então esse é um plano mais formal, quando você quer falar uma coisa mais séria, você mostra a pessoa da cintura para cima. Depois do plano médio vem o plano próximo. Eu tô olhando assim pro lado, gente, que tem um espelho ali, para ver se eu tô me colocando certinho. O plano próximo é agora do busto para cima. Esse plano próximo dá mais intimidade com a pessoa que você está retratando. Você está filmando, é uma pessoa mais conhecida, você quer que seu espectador ele conheça mais a pessoa. Então você mostra do busto para cima. Esse é o plano próximo, ou um close-up. E aí depois tem o plano que você mostra a cabeça inteira. É um big close-up. Ou que você mostra só os olhos, só o nariz, ou só a boca, com raiva, uma coisa assim. O Big Close-Up, ele serve para você falar de algo assim, você falar de alguma situação, já viu assim, quando tá um filme, um momento de tensão, que aí eles mostram os olhos da pessoa, do protagonista, um momento de briga. Então, para isso que servem esses planos. Só para vocês entenderem quantos planos existem.
para você mostrar a pessoa inteira, só metade da pessoa, só a parte de cima, só o rosto. E cada plano desse tem um porquê, né? E quanto mais perto, só para vocês não precisam gravar isso tudo, mas assim, lembra uma coisa, quanto mais perto, mais tensão vocês mostram e mais intimidade vocês mostram. Você quer mostrar que você é mais próximo do seu personagem ou você quer mostrar mais intimidade, quer que a pessoa conheça melhor o seu personagem. Então, expliquei a vocês sobre plano, que existe primeiro plano, segundo plano, terceiro plano. Para a gente colocar em primeiro plano o que a gente quer em evidência e expliquei a vocês os recortes que existem. Tá? Que vocês vão ter que pensar qual recorte vocês querem dar para sua cena. Nem sempre vão fazer o bonequinho, o corpo inteiro, a pessoa de corpo inteiro. Vocês vão recortar ou fazer mais distante, mostrando todo o cenário, ou mais perto, mostrando metade da pessoa, do joelho para cima, assim que vocês vão escolher. Para sair daquele exemplo da Chapeuzinho Vermelho, que eu já falei muito dele na outra aula, eu vou usar agora a história que eu criei. Então, eu criei uma história com aquela ideia de design de histórias que eu passei numa aula complementar no vídeo passado. E aí eu criei uma história sobre um menino chamado Henrique, falando um pouco desses dias que a gente está vivendo, de pandemia. É como se ele fosse um menino de 7 anos, e o Henrique, ele tá em casa e de repente começou a quarentena, começou a pandemia, ele tá sem entender nada, ele quer ir para a escola, ele não pode ir para a escola. E aí como é que fica? Como é que fica a cabeça da criança no meio disso tudo? Vou contar só o início, depois na aula complementar eu mostro um pouco mais para vocês. Com a história pronta, eu falei com vocês que hoje a gente iria desenhar. Então vou mostrar para vocês o desenho da minha história, explicar como é que vocês vão fazer o desenho da história de vocês. E também vou mostrar uma coisa interessante chamada escaleta, para quem quiser se aprofundar mais na criação do roteiro, tá? A história que eu criei, do Henrique, eu já criei em formato de redação, como eu ensinei a vocês na aula passada. Início, meio e fim. Parágrafos normais. E aí agora eu peguei essa minha história e eu separei ela em quadradinhos. Tá? Espero que dê para ler. Não sei se vai dar. E aí eu coloquei na ordem, fiz a escaleta. Isso aqui é uma das formas de fazer a escaleta. O que é a escaleta? É você fazer o esqueleto da sua história. Você colocar em frases curtas o que está acontecendo na sua história, de uma forma que você possa visualizar e por que assim em quadradinhos. Eu vou usar aqui o meu muralzinho aqui de metal, que eu posso até trocar de ordem, se eu quiser. Eu posso mexer nessa história para ela ficar mais interessante. Qual a ordem natural que eu fiz a minha história? A apresentação da família, do Henrique, né, que é meu protagonista. Chega a notícia do vírus. A escola fecha e a mãe perde o emprego. Precisam se adaptar aos novos hábitos. Eles sentem a vontade de sair, todos nós estamos, né? Não aguentamos mais a pandemia. Chega a vacina. Então essa foi a ordem da minha história. Tem outras coisas que acontecem depois, coloquei só assim o básico. E aí eu vou prender aqui no meu mural a minha escaleta. Tá aqui, prendi a minha escaleta. 6 passos que eu acabei de ler para vocês. E aí agora eu posso trocar a ordem, se eu quiser. Nesse caso fica mais difícil por se tratar de uma história real, né? Mas tô olhando aqui, eu coloquei: precisam se adaptar aos novos hábitos e vontade de sair. Talvez eu possa pegar essa vontade de sair e colocar antes, né? Trocar aqui, talvez se faça sentido. Então, quando você está escrevendo uma história, lembra aquilo que eu falei, que precisa do conflito, precisa do clímax? Daí você escreveu, colocou assim em quadradinhos e você fala: peraí, mas se eu trocar essa ordem, acho que fica mais interessante. Então, você pode fazer esse esqueleto, ou escaleta, que é como a gente chama, dentro da criação de um roteiro, para você poder organizar melhor as suas ideias antes de você fazer um roteiro. Mas, professora, cadê o desenho? Vamos lá, desenho. Você vai fazer algo como uma história em quadrinhos. Olha aqui. Esse é o storyboard da minha história. Pega uma folha branca, A4. Fiz aqui, dividi em 6 quadrados, que eu acho mais confortável. Pode fazer quantos quadrados você quiser. Isso aqui é só primeiro parágrafo da minha história. Vão ser várias folhas dessas, tá? No próximo vídeo eu mostro vocês completo. E aqui, gente, aquela coisa do plano que eu mostrei pra vocês, tá?
olha, esse aqui é o plano médio que pega da cintura para cima, né? Uma coisa mais séria de apresentação. É o Henrique se apresentando. Aqui é o plano geral, apresentando a casa dele. É o segundo plano que eu falei para vocês, tá vendo? Aqui continua o plano geral, apresentando a família dele junto com a casa. Aqui já botei o plano inteiro. A mãe dele preocupada, andando de um lado para o outro, vendo a notícia da TV. Aqui eu esqueci de falar para vocês do plano detalhe. É quando a gente dá um detalhe em alguma coisa na casa, no objeto. Aqui é a televisão dando a notícia. E aqui eu usei o close-up. A minha ideia é colocar assim a mãe, que ela tá olhando preocupada pro pai, e talvez até fazer um close-up nos olhos da mãe também, né? Então é isso, gente. Agora eu preciso desenhar como que eu quero que seja a minha animação. Eu preciso desenhar onde que eu quero filmar, onde que eu quero fazer cada coisa. Lembrando que a nossa animação, ou ela vai ser com pessoas reais, que é a técnica pixelation, ou ela vai ser com massinha, ou ela vai ser com recorte de papel. Vocês vão escolher depois. Eu vou ensinar as três maneiras e vou tentar fazer no meu filme do Henrique aqui um pouquinho de cada. Vou tentar misturar as três técnicas, tá? E aqui embaixo eu só coloquei uma frasezinha para eu me guiar do que está se tratando esse quadrinho. Botei: Henrique era um menino simples, de uma casa simples, de uma família simples. Sua mãe começou a ficar preocupada vendo TV. Ela olhava para o pai preocupada. Que são frases lá da minha história, que eu tirei lá da minha história. Entenderam? O que eu gostaria que vocês fizessem hoje é a criação do seu storyboard. Vocês vão pegar a sua história, agora que vocês entenderam sobre planos, quando que a gente deve enquadrar a personagem do pescoço, da cintura para cima, quando a gente deve enquadrar a casa, né? Quando a gente quer... Lembram quando a gente quer enquadrar o personagem assim? Algo mais formal, algo mais sério. Quando a gente quer enquadrar o personagem, só o rosto do personagem, é algo que tem mais emoção, uma cena mais íntima, ou uma cena mais tensa. Ou se eu quero mostrar o personagem de corpo inteiro, quero mostrar que ele está fazendo alguma coisa, quero mostrar uma luta. Então, tem um porquê. Cada plano, cada modo de filmar tem um porquê. E aqui já no desenho vocês vão mostrar como que vocês vão querer essas cenas na sua animação, tá? Tentem diversificar, não desenhem tudo assim, a casinha com mato, com cachorrinho. Tentem variar. Vai aparecer o boneco mais de perto, mais de longe, tá? Vamos tentar fazer isso. Mesmo que você não saiba desenhar, gente, tá vendo? Aqui eu desenho de uma forma bem simples, mas pode fazer mais simples ainda. Pode desenhar com bonequinho palito. Ou uma ideia que eu dava para os meus alunos, fazer personagens mais simples. Vocês podem criar personagens que são simplesmente uma bolinha. Um personagem que é uma batata, né? Vai fazer de massinha? Vai ser uma batata. Vai ser uma bolinha mal amassada, assim. Né? Não precisa ser uma pessoa mesmo, não precisa ser um cachorro todo bem feito, todo bem modelado, tá? Então é isso. Quero que hoje vocês façam o storyboard. E na próxima aula a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a técnica dos recortes. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!